Olá pessoal, estou aqui com a Laura Ferreira da Silva. A Laura é membro da diretoria da associação aqui das famílias do Ribeirão da Mutuca. O Ribeirão da Mutuca é uma das comunidades que compõem o território quilombola de Mata Cavalo, aqui em Nossa Senhora do Livramento, em Mato Grosso. Nossa Senhora do Livramento fica a poucos quilômetros de Cuiabá, que é a capital do estado, e faz parte de vários municípios que contém dezenas de quilombos aqui nessa região pantaneira, aqui de Mato Grosso. E há alguns meses atrás, cerca de 2 meses atrás, uma das comunidades aqui de Mata Cavalo sofreu uma agressão com a tentativa de invasão por parte de grileiros. E nós estamos aqui para conversar com essas lideranças aqui das comunidades de Mata Cavalo e vamos conversar agora com a Laura e ela vai contar para a gente como que está a situação da comunidade hoje. Como vai, Laura? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, conta pra gente. Você estava me dizendo aqui antes que a comunidade hoje está mais tranquila, mas que no passado chegou a sofrer algumas agressões, né? Como é que foi esse processo? Então, eu falo a respeito da minha comunidade mutuca, né? Porque a gente sabe que o conflito agrário ele sempre vai existir, enquanto a gente não tiver um governo eficiente e eficaz que realmente faça com que os direitos quilombolas ela seja efetivado na prática, nós ainda vamos viver vários dilemas relacionados ao conflito agrário, conflito ambiental e todas as formas de conflito. Mas falando aqui da minha comunidade mutuca, nós já tivemos vários conflitos, sim. Conflitos com pessoas poceiras que, de certa forma, querendo ou não, acabou colaborando para um pouco de tomada de nossas terras, que hoje parte de nossas terras estão na mão desses poceiros, mas a gente ainda procura o diálogo para que possa solucionar a questão e que o INCRA realmente possa estar tirando as famílias, mas para isso que deu uma área para que eles possam também ficar. Então, a gente ainda parte do princípio do diálogo, porque nós acreditamos que é a melhor forma para a gente poder contornar essas situações. Mas já houve vários conflitos, sim, aqui dentro da comunidade. Inclusive, a comunidade Mutuca foi a primeira comunidade a poder lutar, poder defender os seus direitos, que depois, antes de ser território do Mata Cavalo, nós éramos conhecidos como comunidade de negro, e a luta começou juntamente com os meu bisavô, meu avô Miguel Domingos, aí foi passando para sua esposa com o falecimento dele para Rosa Domingas, depois para os filhos, e aí a gente não aguentando pressão, que a gente foi buscar apoio na capital de alguns órgãos que nos apoiaram na época, como a Comissão Pastoral da Terra, o GRUCAM, o CÓDICA, aí depois a própria UFMT, os Direitos Humanos, que foi que a gente buscou o apoio deles para poder realmente ajudar e nos auxiliar dentro da comunidade, até porque naquela época o nosso povo ele não tinha acesso à cidade. Então, devido a tantas pressões por parte de fazendeiro, que minha avó mesmo brigava com dois fazendeiros da Fazenda Framboyã e Fazenda Romales. Então, imagine como que era o transtorno para nós, de noite, noite e dia, a gente ter que aguentar policiamento na porta da casa, fazendo invasão, fazendo desacato. Então, assim, foi muito difícil. Hoje eu considero que aqueles conflitos que a gente teve lá atrás, aqui dentro da comunidade mutuca, ele amenizou um pouco, mas não para por aí, porque o conflito maior nosso é a questão agrária, enquanto nós não tivermos um presidente que realmente respeita as nossas causas, que faça realmente valer os nossos direitos, nós vamos continuar enfrentando essas problemáticas, principalmente essas gerações vindouras nossas que estão aí, porque muitos dos nossos já foram embora sem verem a solução dos nossos territórios, e que a gente precisamos realmente fazer com que esse Estado democrático de direito, que eles respeitem o direito da população quilombola, porque é um, é, é um grupo que estão aí desde quando o Brasil fundou, eles contribuíram com o Brasil, mas infelizmente nós não tem esse respeito com a nossa luta, com a nossa identidade,
com o nosso povo. E é isso que a gente precisa. Você é também representante em Mato Grosso da comissão, da coordenação, melhor, da coordenação nacional de articulação das comunidades rurais negras dos quilombos do Brasil. E você estava me relatando antes que o problema maior ainda é a questão da titulação, né? Você poderia falar um pouco sobre esse problema da titulação, não só aqui da comunidade, mas também dos outros quilombos aqui da região, de Livramento e Poconé, e do resto do estado de Mato Grosso? Então, quando a gente parte para a titulação, aqui em Mato Grosso é vergonhoso, porque nós vivemos num estado totalmente ruralista, onde o agronegócio predomina e que há vários interesses. Interesses para a implantação dos megas projetos e principalmente pela cobiça dentro dos territórios quilombolas. Infelizmente, nós não temos nenhuma comunidade quilombola em Mato Grosso titulada. Todos estão com processo junto ao INCRA, buscando a RTID, buscando regularizar o território. Enquanto isso, nós estamos sujeitos quê? Sujeitos a várias ações de liminares, de ordem de despejo, de reintegração de posse. Então, há muitas ações possessórias contra nós quilombolas. Por quê? Porque nós não temos os nossos territórios titulados. Primeiro, pela própria omissão do Estado, que deveria cumprir com seus direitos e não cumpre. Enquanto isso, a gente fica à mercê desse sistema capitalista que tenta a todo tempo oprimir o nosso povo. Como resultado disso, nós tivemos em 2019, em setembro de 2019, reintegração de posse contra a comunidade Jacaré dos Pretos, onde foram despejadas a família do seu Ângelo inteirinho, inclusive com demolição das moradias, benfeitorias que ali se encontrava. Então, quer dizer que é um desrespeito total contra o nosso povo. E ano passado, recentemente, também tivemos aqui na comunidade Mata Cavalo de Cima, com a família quilombola. Então, a gente vê que nós estamos totalmente lidando com um Estado que ele não respeita os nossos direitos. E quando se fala na questão do título do território, ele fica muito aquém, porque depende muito de vontade política, e a gente sabe que, infelizmente, a maioria desses políticos que estão lá no poder, eles não pensam em favorecer os nossos direitos, eles pensam em acabar massacrando a população quilombola, e com isso vai ocasionar o quê? O genocídio mesmo da população quilombola, a partir do momento que não emite título para ninguém, até porque o INCRA hoje, o INCRA, como diz, está à mercê, porque nunca tem recurso para isso, não tem recurso para aquilo. Enquanto isso, as comunidades ficam aí precisando da RTID, não consegue. Alguns que deu alguns passos iniciais. Então, assim, a gente vê que a morosidade é muito grande aqui dentro do Estado e com isso acaba acarretando o quê? No meu ponto de vista, que não há uma solução para isso, porque o interesse maior é do capitalista de poder realmente entrar dentro dos territórios quilombola, assim como já tem implantação de megas projetos como da soja, do algodão, adentrando dentro dos territórios, sem falar na sobreposição do CAR dentro dos territórios quilombolas que não deveria ocorrer. Então, isso é muito prejudicial. E por isso a gente não tem um título por causa dos interesses dos grandes contra os nós quilombolas aqui dentro dos territórios em Mato Grosso. Aqui, a comunidade do Ribeirão da Mutuca fica dentro do Pantanal, assim como a maioria das comunidades aqui da região, dos municípios de Nossa Senhora de Livramento e Poconé. Qual foi o impacto das queimadas no Pantanal para a comunidade de vocês? Então, como nós estamos entre transição Pantanal e Cerrado, o impacto para nós ele foi totalmente negativo, porque as turmas falando assim, no Pantanal só tem animais. Não, no Pantanal tem seres humanos, tem quilombolas, tem comunidades tradicionais que moram, residam, sempre habituaram naquele espaço. E o impacto com essa queimada, ela foi muito grande para nós, porque muitas pessoas perderam suas plantações de vidas queimadas, e sem falar na questão de saúde mesmo, problemática, até para poder respirar,
porque nós dormíamos respirando fumaça, acordávamos respirando fumaça, no lugar da nossa chuva era neblina de fumaça. A gente não conseguia enxergar uma pessoa a 1 metro de distância, porque o céu estava totalmente encoberto de fumaça. Então, isso impactou negativamente dentro dos nossos territórios quilombolas, sem falar nesse racismo ambiental que nós tivemos. Porque isso sim foi um racismo ambiental contra o nosso povo, a partir do momento que essa queimada acabou, de certa forma, prejudicando todas essas populações, principalmente o nosso povo quilombola, que estão dentro das proximidades do Pantanal e até dentro do Pantanal. Então, isso foi muito ruim, foi muito negativo para nós. Muitas pessoas perderam sua produção, que era sua única fonte de subsistência, e com isso, querendo ou não, acabou prejudicando também no processo das águas, que muitas famílias dependem das águas dos rios, dos córregos, sem falar que muitos córregos acabou secando devido a muita quentura, o fator climático aumentou demais, então tudo isso foi um fator totalmente negativo dentro das comunidades quilombolas. E dizer que o fogo ocasionado não foi feito por nós quilombolas, porque nós temos a consciência, nós preservamos o nosso ambiente, nós cuidamos do meio ambiente de modo geral, porque isso foi ensinamento dos nossos ancestrais. Aí, infelizmente, vem em nome desses megas projetos, acaba ocasionando com fogo, que acaba devastando toda a natureza e prejudicando não somente os animais, mas como os seres humanos, que são vidas de famílias que ali residam, que ali depende do fruto do cerrado, depende da água, depende das árvores para poder tirar o mel. Então, tudo isso nós fomos prejudicados em decorrência dessa queimada ocasionada no Pantanal. Quantas famílias moram aqui na sua comunidade e quantas moram em todo o território de Mata Cavalo? E qual é o meio de que vocês tiram a renda de vocês aqui, a economia dessas comunidades? Como é que é? Então, aqui na comunidade Mutuca, hoje nós somos 120 famílias e dentro do território do Mata Cavalo geral, eu não posso te falar o número exato de família, mas de acordo ainda com o cadastro do INCRA lá em 2003, era 418 famílias, mas nós sabemos que esse número já está defasado, porque muitos já desmembraram de suas famílias, constituíram novas famílias, então nós temos um número, eu acredito que muito mais do dobro de 418 famílias aqui dentro, mas eu não posso falar com precisão. E a nossa forma de subsistência aqui dentro, principalmente da comunidade Mutuca, ela vem das roças, que vem das lavouras, das roças de tocos, onde nós cultivamos os nossos alimentos e o excedente a gente acaba vendendo para fora ou beneficiando ele para poder agregar um pouco de valor. Então, a nossa fonte, a maioria, ela vem desse, porque as pessoas elas trabalham muito na roça, então é dali que advém não só o nosso alimento, mas como a nossa fonte de renda também. E dos artesanatos, que nós fazemos muitos artesanatos aqui dentro da comunidade. E outra fonte que a gente tinha muito era a questão do turismo, mas com esse processo da pandemia também acabou dificultando um pouco esse processo, tanto faz da venda, quanto de poder trazer o turismo para dentro da comunidade, para poder aderir à produção. Então, essa pandemia também ela dificultou muito para nós quilombolas, porque deveria ser várias ações que poderia ter sido feito para poder realmente mediar essas situações aqui dentro, de modo geral, dos territórios quilombolas, e a gente não teve esse respaldo por parte dos governantes. Laura, muito obrigado então. Aí depois você me mostra um pouco aqui da comunidade para a gente mostrar para os nossos leitores aqui, espectadores do portal Expresso 61. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente poder estar explanando e falando um pouquinho dessa realidade que a gente vive aqui no dia a dia. Maravilha.